devagar, porque já tive pressa e logo de sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mães e as mães, o sabor das massas e das maçãs. Cara, que coisa linda, né? Bom dia a todos. Que coisa linda, né? Ando devagar porque eu já tive pressa. E tem outra frase que ele diz: leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Que coisa socrática, né? Socrática do filósofo Sócrates, do só sei que nada sei. Quanto mais você pensa que sabe de alguma coisa, menos você sabe. Hoje eu queria explicar para vocês, meus queridos, o que significa o filomenol, que aparece aí no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, essa palavra filomenol, e conversar um pouco sobre como é que eu entendo, como é que eu vejo essas questões de comportamentais das pessoas, essas questões terapêuticas de pessoas que trabalham com terapias comportamentais, com diversos tipos de terapias que tem por aí, né? Que às vezes eu fico abismado, principalmente quando eu vejo um cara sem formação na área, sem nenhuma leitura na área, falando como a pessoa deve suprimir, por exemplo, seus sentimentos, suas emoções, para alcançar um objetivo. Isso é de uma irresponsabilidade imensa, né? Mas filo, formiga, filo quer dizer o quê? Filo quer dizer de filosofia, né? Ou de outros filos que tem por aí, é o conhecimento, sabedoria, né? Conhecimento, essa palavra é conhecimento, tá? Conhecimento, sabedoria. E menor é a mistura de metafísica, tá? A palavra chamada metafísica, tá certo? Com enologia, tá? Metafísica, professor, já ouvi falar dessa palavra meta, não é? Que agora o Facebook, o Instagram é meta. É aquilo que está além, que transcende a normalidade, que transcende as aparências e por aí vai. E enologia é um outro campo de estudo que trabalha as questões subjetivas, as questões de alteridade, as questões de empatia, tá? Enfim, no próximo slide eu queria falar sobre os pressupostos de como é que eu entendo, os fundamentos de como é que eu vejo e entendo as pessoas, ou como deve, pelo menos, quem trabalha com terapia, que quer ajudar as pessoas nas suas crises, deve entender. Primeiro que cada ser humano, o ser humano, dentro do seu coletivo, tá? O ser humano, dentro do seu coletivo, ele possui uma essência. O ser humano, dentro da sua coletividade, nós, seres humanos, enquanto espécie, nós temos uma essência, tá? Por essência, e aqui talvez seja o principal instrumento dessa essência, nós somos racionais, tá? E é isso que nos distingue dos outros animais, tá? Nos diferencia dos outros animais. Tem as palavras que né, confunde a gente. E cada indivíduo, isso eu estou falando enquanto espécie, mas cada indivíduo ele também tem a sua forma essencial, ele também tem uma sua essência identitária única, né? Ou seja, nós enquanto espécie, nós temos uma essência, nós somos seres racionais, mas nós, enquanto indivíduo, pessoa, humano, também temos a nossa essência. O Aristóteles talvez vou chamar isso de acidente, citando aqui um filósofo, né? Ou seja, temos a nossa forma de existir, cada um tem sua forma de se manifestar, cada pessoa tem sua forma de representar ou de se representar no mundo. Tá? E isso, por sua vez, deve ser respeitado,
por uma questão ética e humana, ou tolerada por uma questão moral ou normativa ou legal. Tá? Dentro da sua singularidade, ou seja, dentro da sua unicidade, dentro daquilo que o indivíduo é, por ser assim no mundo. Cada indivíduo tem sua verdade singular. Independente de qualquer conceito que possa vir a existir, qualquer conceito, qualquer ideologia, o importante é aquilo que o sujeito, o importante é entender aquilo que o sujeito sente, aquilo que ele tem como existência. Independente de qualquer conceito ideológico, seja ele religioso, político, antropológico, cultural, o que vai importar aqui, e realmente para aqueles que querem trabalhar com o ser humano, entender dentro das suas manifestações, entender as suas angústias, seus prazeres, seus estados e momentos de felicidade, a gente tem que entender o sujeito dessa forma. Dentro da verdade dele, dentro da forma dele existir, se manifestar e se representar no mundo, e dentro de outras milhões e centenas de formas. Tá certo? Cada pessoa tem sua representação de mundo e de vida. O mundo é representação minha, é dele, não é sua. Não é do outro. A dor de Pedro é a dor de Pedro, né? Não é do outro. O que acontece muitas vezes é que a gente tenta estabelecer um padrão de normalidade a partir da nossa forma de existir. Tem pessoas, por exemplo, que se acham a perfeição do mundo e quer que a perfeição dela, que ela acha que tem, seja a do outro, para que o mundo se torne mais perfeito. A gente impõe uma espécie de etnocentrismo existencial da nossa forma de ver o mundo, muitas vezes, para o outro. Olha, você está errado. O certo é isso aqui. Olha, você não pode fazer isso. Isso não é normal. Você não pode se representar dessa maneira. Você não pode pensar assim. Isso está errado. Isso é coisa de doido. Doido é que tenta impor ao outro essas coisas. E quando o outro não tem liberdade para se manifestar ao contrário, dizer, não, eu sou assim, acabou. Se me aceitar assim, tudo bem. Se não me aceitar... Quando a coisa vem forçada, eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, cada pessoa, ela mensura, pensa e sente as coisas à sua maneira, à sua forma. Tem pessoas que estão extremamente organizadas, e aí são chamadas de doidas, porque a pessoa gosta de colocar as canetas com o bocal vermelho para baixo, com o bocal azul para cima, com o bocal preto para baixo. Né? Tem pessoas que gostam de cada gaveta, que é a gaveta da blusa, que é a gaveta do calção, que é a gaveta da meia. Olha, isso é coisa de doido. Olha aí como é que ele organiza as coisas. Isso é coisa de gente que não é normal. Por que não é normal? A pessoa é dessa maneira, ela se organiza dessa forma. Quando a pessoa chegar para você e disser assim, por favor, me entenda. Eu sou assim. Eu sou dessa forma, eu me aceito assim. Ajude essa pessoa, ela está precisando, ela está chegando e pedindo para que você a entenda, e talvez até pedindo ajuda para você. Tá? Você não sabe muitas vezes a pressão psicológica que muitas pessoas passam por não ser aceitas dentro da sua existência, dentro da sua forma de se manifestar no mundo. E aí causa trauma numa criança muitas vezes, separação de casais, trauma em adolescentes, gera angústia, gera ansiedade. Tá? Então o foco principal para quem quer realmente ajudar as pessoas é entendê-la dentro da sua totalidade. Muitas vezes os hábitos sociais, os costumes, as tradições de uma determinada sociedade muda a forma dos sujeitos se manifestar no mundo, se representar, de existir, passa da nova representatividade. Por exemplo, quando a sociedade ela está desequilibrada ou passa por um período de instabilidade, como nós estamos passando agora, uma recessão global muito mais forte aqui no Brasil, porque o Brasil nós sabemos que é um país, além de ser corrupto no sentido político, nós temos uma dependência muito grande econômica do mercado externo, é um país potencialmente gigantesco em termos de produtividade e de gerar produtividade, ainda é um país que depende muitas vezes
de matrizes energéticas de outros países, de matrizes tecnológicas de outros países, que a gente não consegue desenvolver com tanta potencialidade que nós temos. E aí essa crise, essa recessão, gera muitas vezes um desequilíbrio no ambiente social e também faz com que as pessoas fiquem angustiadas. Pessoas, por exemplo, será que eu vou perder meu emprego amanhã? Será que vão me demitir amanhã? O que é que eu vou fazer se eu for demitido? Isso gera uma angústia muito grande, gera um desequilíbrio existencial muito grande, além de gerar um desequilíbrio coletivo, né? Um desequilíbrio em seus cidadãos. Para quem quer entender um pouco o que é recessão, eu indico um livro do Paulo Sandroni, um livrozinho de bolsa, O que é recessão? Tá? Lê, né? Lê realmente quem entende. Vocês aí que estão sendo formados na faculdade do Facebook, na FacFace, na Unisap, né, que ficam falando asneira aí, gerando mais angústia em outras pessoas, por favor, leiam. Procurem, no mínimo, o mínimo que um cidadão pode fazer é ler, entender o que está acontecendo, e não ficar reproduzindo, feito um papagaio, fake news, mentiras, sem embasamentos e sem fundamentos, gerando aí descrença, gerando aí desequilíbrio, angústia e ansiedade nas pessoas. Tá? Então esses elementos circunstanciais que eu acabei de falar, muitas vezes as crenças, forma de pensar, de sentir, que mudam, né, conceitos estéticos que jogam nas pessoas, jogam para as pessoas, e isso interfere muitas vezes, quando a pessoa não está bem preparada, na conduta das pessoas, e as pessoas começam a não se aceitar daquela forma, porque acham que está fugindo da normalidade, não está dentro do padrão. Isso pode causar uma crise existencial, e a partir dessa crise existencial gerar uma angústia, ansiedade, depressão, forca. Então, quando a pessoa chegar para você, eu quero ajuda. Quando a pessoa chegar para você e disser assim, por favor, me entenda, eu estou precisando de ajuda, eu estou com desequilíbrio existencial, ajude essa pessoa. Ou então, se você não pode ajudar, se você não tem treinamento para isso, procure alguém que tenha. Tá? Temos que entender, portanto, o ser humano como um sujeito existencial, com sua própria forma de ser no mundo. Tá? Não há doença, muitas vezes, em ser diferente, em pensar diferente, em sentir as coisas diferentes, em se organizar de forma diferente, em ouvir uma música diferente, em andar diferente, em ter um aspecto físico diferente, em falar diferente. Pois muitos problemas aqui são de natureza existencial e não médica. Pessoa que perdeu um ente querido numa pandemia dessa, não conseguiu se encontrar ainda, porque além da perda sentimental, teve uma perda econômica. Muitos lares no Brasil inteiro ficaram sem o seu provedor. Imagine existencialmente como fica um sujeito, uma pessoa. Tá? Então muitas questões não são de natureza médica, tá? Muitas questões não são patológicas, não são doenças, né? Não tem uma deficiência cognitiva, mental, mas apenas de natureza existencial. A pessoa está angustiada, não sabe se encontrar mais no mundo, está perdida existencialmente, perdida. Uma separação, por exemplo, abrupta, né? Do casal, um dos lados chega e diz, olha, eu não quero mais você, e o outro não entende o porquê, e aí fica perdido, não sabe o que fazer, fugiu da normalidade, né? Daquilo que estava bem, e ele começa a não se aceitar, ou não aceitar o acontecido, e aí, quando está perdido existencialmente, muitas desgraças podem acontecer. Tá? Como muitas coisas felizes também podem acontecer. Né? Então, vamos tentar ter um pouco mais de alteridade com as pessoas, tentar entender as suas diferenças, a sua forma de ser no mundo. Tá? O professor Dr. Lúcio Packer deixa uma mensagem para a gente muito bacana. O professor Dr. Lúcio Packer foi o fundador da filosofia clínica aqui no Brasil. Ele diz que a função de um terapeuta sério, de um terapeuta ou de um psicólogo, enfim, que trabalha auxiliando as pessoas em tempos difíceis,
É exatamente isso. Auxiliar a pessoa a trilhar seu próprio caminho, provocando-a a pensar nas consequências de suas escolhas, nas possíveis implicações de seus movimentos para si mesma e para seu entorno. Tá? Ou seja, o entorno onde o sujeito está inserido, muitas vezes é tão assim, pressionado, ele é tão pressionado de um jeito, que ele não consegue nem construir a sua história de vida. A história de vida não passa a ser mais nem dele. Depois eu vou gravar um vídeo sobre história de cidade. Tem pessoas que dizem, eu construo a minha história. Ela nem sabe que estão escrevendo a história dela por ela. Tem pessoas que nem percebem isso. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Tá? Então ele diz, no impacto de tais movimentos nas relações que eles são importantes em qualquer ponto que se tenha revelado significativo à pessoa. Bom, vou passar para o próximo slide aqui. Esse exemplo aí dessa ilustração do Pequeno Príncipe, esqueci o nome do autor aqui, Saint-Exupéry, né? Olha, vamos imaginar, vamos fazer uma viagem aqui, né? Vamos fazer uma reflexão. Era uma raposa igual a 100 mil outras, ou seja, um ser humano igual a 100 mil outros, mas eu fiz dela um amigo. Ela agora é única no mundo, única, singular, né? Identitária no mundo. Agora ela é única. Por quê? Porque para esse sujeito que fez o outro do amigo, reconheceu como único. O entendeu na sua forma de existir, o entendeu na sua forma de se manifestar, o entendeu na sua forma de representar o mundo. Tá? Mas isso não é fácil. Isso é muito complexo, é um assunto muito complexo. Tratar com o ser humano não é nada fácil. É muito complexo. Tá bom? Então, vamos lá. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, até breve. E até breve.